O sol de meio da tarde batia forte no para-brisa da caminhonete quando Ricardo Almeida voltava da cidade. Aos 35 anos, ele já conhecia cada curva daquela estrada de terra como conhecia as linhas de sua própria mão. 3 sacos de ração no banco traseiro, algumas ferramentas que tinha mandado afiar e uma caixa de cerveja para durar o mês. Era tudo o que precisava. A fazenda herdada do pai não era grande, apenas 40 alqueires de terra boa para gado e uma horta que lhe dava verduras frescas. Viúvo há 3 anos, Ricardo havia encontrado na rotina solitária do campo uma forma de lidar com a dor. Acordar antes do sol, cuidar dos animais, consertar cercas, dormir cedo. Vida simples, mas honesta. Foi ao contornar a curva do eucalipto velho que ele viu a moto. Era impossível não notar. Uma Ducati vermelha reluzente, o tipo de máquina que custava mais que sua colheita anual inteira, estava parada no acostamento, e ao lado dela, uma mulher vestida com macacão de couro caro olhava para o motor como se estivesse diante de um enigma impossível. Ricardo diminuiu a velocidade, observando a cena com desconfiança natural do homem do campo. Aquela moto não pertencia àquela estrada. Aquela mulher também não. Cabelos castanhos presos em rabo de cavalo, óculos escuros caros, botas que provavelmente custavam o salário mensal de um trabalhador rural. Seu primeiro instinto foi seguir em frente. Gente da cidade com brinquedos caros geralmente trazia problemas. Mas a voz do pai ecoou em sua mente, como sempre acontecia nos momentos de decisão. Homem que passa direto quando vê alguém precisando de ajuda, não é homem, é covarde. Ricardo suspirou e encostou a caminhonete alguns metros à frente. A mulher se virou quando ouviu a porta bater. Tirou os óculos escuros, revelando olhos verdes que pareciam completamente perdidos. Havia algo vulnerável naquele olhar que não combinava com a roupa cara e a moto de luxo. «Problemas?» perguntou Ricardo, se aproximando com as mãos nos bolsos da calça jeans desbotada. «Ela simplesmente morreu», respondeu a mulher, gesticulando para a moto com frustração evidente. Estava funcionando perfeitamente e, de repente, nada. Ricardo se aproximou e se agachou ao lado da Ducati. Mesmo sem entender muito de motos importadas, reconhecia motor quando via um. «Posso dar uma olhada?» «Por favor. Estou sem sinal de celular há quilômetros e não vi um carro passar nas últimas 2 horas. Havia alívio genuíno na voz dela. Ele examinou o painel digital, notando que as luzes indicadoras piscavam de forma irregular. Sistema de injeção eletrônica. Essas motos modernas são complicadas quando dão problema. Você entende de motos. Entendo de motores. Tratores, caminhonetes, bombas d'água. Motor é motor. Ricardo voltou para a caminhonete e pegou sua caixa de ferramentas. Não prometo nada, mas posso tentar. Enquanto trabalhava, a mulher ficou observando em silêncio. Ricardo sentia o peso daquele olhar, como se ela estivesse estudando cada movimento dele. Era desconfortável, mas ele se concentrou na tarefa. Meu nome é Helena, ela disse de repente. Ricardo. Ele não tirou os olhos do trabalho. Você mora por aqui? Ali. Ele apontou com a cabeça para o horizonte, onde se via o telhado vermelho de sua casa entre as árvores. Fazenda pequena, gado, galinha, horta. Nada demais. Deve ser tranquilo. É solitário, mas sim, é tranquilo. Helena ficou em silêncio por alguns instantes. Ricardo percebeu que ela queria dizer algo mais, mas se continha. Cá é você? Perguntou, mais por educação que por real curiosidade. O que faz por essas bandas? Não é lugar comum para quem anda em moto de R$100 mil. Houve uma pausa estranha. Quando Ricardo levantou os olhos, viu algo passar pelo rosto dela. Hesitação? Culpa? Estou avaliando terras na região, Helena respondeu finalmente. Para um investimento. Que tipo de investimento? Ainda estou estudando as possibilidades. A resposta era vaga demais, para ser sincera. Mas Ricardo não insistiu. Problemas de gente da cidade não eram assunto dele. Trabalhou por mais 15 minutos, testando conexões e verificando sensores. Finalmente, encontrou o problema.
um conector solto no sistema de combustível, provavelmente vibrado pela estrada de terra. Pronto, disse, levantando e limpando as mãos em um pano. Não é solução definitiva, mas deve te levar até a cidade. Procure uma oficina especializada assim que chegar. Helena girou a chave e a moto ronronou de volta à vida. O sorriso que se abriu em seu rosto transformou completamente sua aparência. Não era mais a mulher urbana e distante, mas alguém genuinamente grato. Você me salvou, disse, e havia emoção real na voz. Sério mesmo, muito obrigada. Não foi nada. Vizinho ajuda vizinho por aqui. Mas eu não sou vizinha. Qualquer pessoa em apuros é vizinha o suficiente. Helena o observou por um longo momento, como se estivesse memorizando cada detalhe de seu rosto. Ricardo se sentiu desconfortável sob aquele escrutínio. Posso te pagar pelo serviço? Não precisa. Mas eu quero. Você perdeu seu tempo. Perdi 15 minutos, não vale a pena cobrar. Ricardo já estava guardando as ferramentas de volta na caixa. Então pelo menos me deixe agradecer direito. Tem algum restaurante bom na cidade? Posso te pagar um almoço. A oferta o pegou desprevenido. Ricardo olhou para ela novamente. Realmente olhou. Helena era bonita, isso era inegável. Mas havia algo mais. Uma tristeza escondida atrás dos olhos verdes. Uma solidão que ele reconhecia porque via a mesma no espelho todas as manhãs. Antes que sua mente consciente pudesse decidir, se ouviu recusando. Obrigado, mas preciso voltar. Os animais precisam de água. Se inscreva no canal para não perder as próximas partes dessa história incrível de encontros inesperados. Decepção passou rapidamente pelo rosto de Helena, mas ela assentiu. Claro, entendo. Ricardo caminhou de volta para a caminhonete, mas antes de entrar, se virou. Helena? Sim. Tome cuidado nessas estradas. Nem sempre tem alguém passando. Vou tomar. Ela hesitou, depois perguntou. Ricardo, posso fazer uma pergunta? Pode. Por que você parou? A maioria das pessoas teria seguido em frente. Ele pensou na resposta do pai, mas disse algo diferente. Porque já estive perdido antes, e alguém parou para me ajudar. Não era mentira, mas também não era a verdade completa. A verdade era que algo naquela mulher o havia tocado, a vulnerabilidade escondida atrás da roupa cara, a forma como ela olhava para ele como se ele fosse um quebra-cabeça interessante. Obrigada, Ricardo, de verdade. Ele apenas acenou e entrou na caminhonete. Enquanto dirigia de volta para casa, Ricardo olhou pelo retrovisor e viu Helena ainda parada ao lado da moto, observando-o partir. Havia algo de errado naquela cena, algo que ele não conseguia identificar. A forma como ela havia hesitado ao explicar o que fazia ali, o jeito como estudava cada movimento dele, como se estivesse avaliando mais que apenas suas habilidades mecânicas. A pergunta sobre por que ele havia parado. Imagina coisas, Ricardo, murmurou para si mesmo. Gente da cidade é sempre esquisita. Mas enquanto descarregava a ração e cuidava dos animais, não conseguia tirar aqueles olhos verdes da cabeça. Nem a sensação estranha de que aquele encontro casual na estrada tinha sido qualquer coisa menos casual. À noite, deitado na cama da casa silenciosa, Ricardo olhou para a foto emoldurada na mesinha de cabeceira. Mariana sorria de volta, congelada no tempo 3 anos antes do acidente que a levou. Ele tocou o vidro suavemente. Conheci alguém hoje, sussurrou para a foto. Mulher da cidade, meio perdida. Me lembrou você naquele dia que apareceu aqui, querendo comprar ovos caipiras e acabou ficando para sempre. Não houve resposta, claro. Nunca havia. Mas falar com Mariana sempre o acalmava de alguma forma. Ricardo apagou a luz e fechou os olhos, certo de que nunca mais veria Helena novamente. Afinal, o que uma mulher como aquela faria voltando para uma estrada de terra no meio do nada? Enquanto o sono chegava, não tinha como saber que em menos de 24 horas, 10 jipes pretos estariam cercando sua propriedade, que aquela mulher de olhos verdes não era quem dizia ser, e que o simples ato de parar para ajudar uma estranha estava prestes a mudar sua vida de formas que ele jamais poderia imaginar. O último pensamento antes de dormir foi a pergunta dela.
Por que você parou? Ele deveria ter seguido em frente. Deveria ter deixado aquela mulher e sua moto cara lidarem com seus próprios problemas. Mas não fez, porque não era esse tipo de homem. E essa simples escolha, essa pequena decisão de ser quem seu pai o criou para ser, estava prestes a colocá-lo no centro de uma guerra que ele não sabia que estava sendo travada. Uma guerra onde sua fazenda, sua terra, sua vida inteira eram apenas peças em um tabuleiro que ele ainda não entendia, mas logo entenderia. Ricardo acordou às 5 da manhã como sempre, antes mesmo do despertador tocar. O corpo já tinha o relógio interno ajustado para a rotina da fazenda. Café preto forte, 2 torradas com manteiga e em 20 minutos já estava no curral verificando os animais. O dia começou como qualquer outro. Sol nascendo no horizonte pintando o céu de laranja e rosa, galos cantando, vacas mugindo pedindo ração. Era a mesma rotina que seguia há 3 anos, desde que ficou sozinho. Previsível, solitário, mas seu. Estava enchendo o cocho d'água quando ouviu o primeiro som. Motores. Vários motores. Potentes. Ricardo parou, a mangueira ainda na mão, e virou a cabeça em direção à estrada. O barulho crescia vindo do portão principal de sua propriedade. Não era comum. Ninguém passava por ali àquela hora. Ninguém passava por ali, ponto final, exceto ele mesmo e ocasionalmente algum vizinho. Largou a mangueira e caminhou até ter visão clara da entrada da fazenda. O que viu fez seu sangue gelar. Jeeps, enormes, pretos com vidros fumês. 1, 2, 3... Ricardo contou mentalmente enquanto os veículos atravessavam seu portão sem permissão, levantando nuvens de poeira vermelha. 4, 5, 6... Continuavam vindo. 7, 8, 9, 10. 10 jeeps pretos formaram um semicírculo em frente à sua casa, bloqueando completamente qualquer rota de saída. Que diabos! Ricardo correu de volta para a casa, entrando pela porta dos fundos. Seu rifle de caça estava guardado no armário. Não pretendia usar, mas precisava mostrar que não seria intimidado facilmente. Com a arma na mão, voltou para a varanda da frente. Os jeeps já estavam todos estacionados, motores desligando em sequência. O silêncio que se seguiu foi ainda mais perturbador que o barulho dos motores. Então as portas começaram a se abrir. Homens de terno escuro e óculos de sol desceram dos veículos. Contou pelo menos 15, talvez 20. Todos com a mesma postura rígida, o mesmo porte físico. Seguranças profissionais. Saiam da minha propriedade, Ricardo gritou da varanda, o rifle apontado para baixo, mas visível. Agora! Ninguém respondeu. Os homens simplesmente se posicionaram em formação, criando um corredor entre os jeeps e sua casa. Foi então que a porta do jeep central se abriu. E Helena desceu. Mas não era a Helena da estrada. Esta mulher usava um terno cinza perfeitamente cortado, sapatos de salto alto que deveriam custar uma fortuna, cabelos presos em um coque impecável. Ela tinha uma pasta executiva em uma mão e óculos escuros que escondiam os olhos verdes que ele havia memorizado sem querer. Ricardo sentiu o chão se mover sob seus pés. Você... A palavra saiu rouca de sua garganta. Helena caminhou em direção à varanda com passos medidos e confiantes, tão diferentes da mulher vulnerável de ontem. 2 seguranças a acompanhavam de perto e, atrás dela, outros 3 homens de terno desceram. Estes eram diferentes, mais velhos, com pastas e expressões profissionais. Advogados. Senhor Ricardo Almeida, Helena disse, e sua voz era fria, profissional, completamente desprovida da emoção de ontem. Precisamos conversar. Precisamos? Ricardo desceu os degraus ainda segurando o rifle. Quem diabos é você de verdade? Um dos advogados se adiantou, tirando um cartão de visita do bolso. Meu nome é Dr. Augusto Ferreira, do escritório Ferreira, Campos em Associados. Represento o Grupo Vasconcelos em questões de aquisição de propriedades. O sobrenome atingiu Ricardo como um soco. Vasconcelos, Grupo Vasconcelos, o maior conglomerado agroindustrial do país. Bilionários. Poder que ia além de dinheiro, entrando em território de influência política e controle de recursos. Ele olhou para Helena novamente, entendimento terrível se formando em sua mente. Vasconcelos, repetiu.
Você é uma Vasconcelos. Helena Vasconcelos, ela confirmou tirando os óculos escuros. Os olhos verdes o observavam, mas não havia mais vulnerabilidade neles, apenas profissionalismo calculado. Vice-presidente de expansão territorial do Grupo Vasconcelos. Ricardo sentiu náusea subindo pela garganta. A pane na moto foi encenada, Helena disse simplesmente sem desviar o olhar. Precisávamos avaliar o perfil psicológico dos proprietários antes de iniciar negociações. Avaliar o perfil? Ricardo riu, mas era um som sem humor. Eu fui um teste, uma cobaia. Foi uma avaliação de caráter necessária. Dr. Augusto interveio. Precisávamos saber se o senhor seria colaborativo nas negociações. Saiam da minha propriedade, Ricardo disse, cada palavra pesada de raiva contida. Agora, senhor Almeida, o advogado continuou completamente impassível. Viemos fazer uma proposta comercial pela sua propriedade. Sugiro que ouça antes de tomar decisões precipitadas. Não tenho interesse em vender. O senhor nem ouviu nossa oferta. Não preciso ouvir. Esta terra pertence à minha família há 3 gerações. Meu avô a comprou, meu pai a trabalhou e eu prometi cuidar dela. Não está à venda. Dr. Augusto trocou um olhar com Helena, que assentiu quase imperceptivelmente. O advogado abriu sua pasta e tirou um envelope grosso de papel craft. Senhor Almeida, estamos oferecendo 4 milhões de reais pela sua propriedade. O número ecoou no ar matinal. 4 milhões. Ricardo nunca havia visto nenhum décimo desse valor junto em toda a sua vida. Era dinheiro suficiente para se aposentar aos 35 anos, para nunca mais trabalhar, para viver confortavelmente até o fim de seus dias. 4 milhões, repetiu, processando a informação. Por 40 alqueires? Precisamente, é 4 vezes o valor de mercado da região. Ricardo olhou para os homens, para os jeeps, para toda aquela demonstração obscena de poder e dinheiro. Então olhou para Helena procurando algum traço da mulher que havia conhecido ontem. Não encontrou. Por quê? Perguntou finalmente. Por que minha fazenda vale tanto para vocês? Silêncio constrangedor. Os advogados trocaram olhares. Os seguranças permaneceram imóveis como estátuas. Helena foi quem finalmente respondeu. Localização estratégica, disse. Sua propriedade está posicionada de forma crucial para nossos planos de expansão regional. Que planos? Isso é confidencial por enquanto. Ricardo fechou os olhos por um momento, respirando fundo. Quando os abriu, sua decisão estava tomada. Eu preciso pensar. Naturalmente, Dr. Augusto concordou estendendo o envelope. Aqui está nossa proposta formal. Todos os detalhes, contratos preliminares, forma de pagamento, o senhor tem 72 horas para analisar e responder. Ricardo desceu os degraus e pegou o envelope. Era pesado, oficial, com o timbre dourado do Grupo Vasconcelos estampado. 72 horas, repetiu. Sim, após esse prazo, a oferta expira. O advogado fez uma pausa. E outras medidas precisarão ser consideradas. A ameaça velada não passou despercebida. Ricardo segurou o envelope com força, sentindo raiva queimar em seu peito. Podem ir embora agora. Claro. Dr. Augusto guardou sua pasta. Estaremos aguardando sua resposta. A comitiva começou a se mover de volta para os jeeps. Helena foi a última a se virar. Por um breve instante, seus olhos se encontraram, e Ricardo achou ver algo ali. Arrependimento. Culpa. Mas então ela colocou os óculos escuros de volta e a expressão desapareceu. Helena, ele a chamou. Ela parou, virou-se parcialmente. Ontem você perguntou por que eu parei para ajudar. Agora eu sei por quê. Porque sou idiota o suficiente para acreditar que as pessoas são boas. Algo passou pelo rosto dela, dor genuína. Mas ela não respondeu. Apenas entrou no jeep e fechou a porta. Os 10 veículos partiram em formação, deixando apenas nuvens de poeira vermelha e o silêncio pesado da fazenda. Ricardo ficou parado na varanda, segurando o envelope dourado, sentindo seu mundo inteiro balançar em fundações que pensava serem sólidas. Olhou para o rifle que ainda segurava na outra mão. De que adiantava uma arma contra esse tipo de poder? Entrou em casa e jogou o envelope sobre a mesa da cozinha. Por um longo momento,
Apenas olhou para ele. 4 milhões de reais. Mais dinheiro do que seu pai havia ganhado em toda uma vida de trabalho duro. Mas a que custo? Pegou o telefone e discou para seu vizinho mais próximo, seu Antônio, que tinha uma fazenda a 5 quilômetros dali. Alô? A voz do homem mais velho atendeu. Seu Antônio, é o Ricardo. Preciso falar com o senhor. É urgente. Sobre o Grupo Vasconcelos? O coração de Ricardo afundou. O senhor também recebeu visita? Recebi, Ricardo, há 3 semanas, e eu... Houve uma pausa pesada. Eu aceitei a proposta, assinei os papéis ontem. Ricardo sentou-se pesadamente na cadeira. O senhor vendeu? 5 milhões pela minha propriedade. Ricardo, é muito dinheiro. Meus filhos estão na cidade, ninguém quer tocar a fazenda. Com esse dinheiro posso me aposentar, ajudar meus netos. E os outros? Dona Marisa? Zé do armazém? Todos venderam, Ricardo. Nos últimos 2 meses, o Grupo Vasconcelos comprou 8 propriedades ao redor da sua. A sua é a última peça que falta. A realização caiu sobre Ricardo como água fria. Ele não era o primeiro, era o último, e estava cercado. O que eles vão fazer com as terras? Não sei ao certo. Falaram em desenvolvimento regional, agronegócio moderno, mas Ricardo... Seu Antônio hesitou. Sugiro que aceite a oferta. Gente como a família Vasconcelos sempre consegue o que quer, de um jeito ou de outro. Depois que desligou, Ricardo abriu o envelope com mãos trêmulas. Contratos, cláusulas, termos técnicos que mal entendia, mas os números eram claros. 4 milhões em transferência bancária imediata. 30 dias para desocupar. Ele pegou as chaves da caminhonete. Precisava de respostas. E sabia exatamente onde começar a procurar. Ricardo dirigiu até a cidade com o envelope no banco do passageiro, queimando como brasa viva. Cada quilômetro da estrada de terra parecia mais longo que o normal, sua mente girando em círculos furiosos. Helena havia mentido, encenado tudo. O olhar vulnerável, a gratidão genuína, até mesmo a pergunta sobre por que ele havia parado. Tudo calculado, frio, parte de uma estratégia empresarial para avaliar se ele seria problema nas negociações. E ele havia caído como um idiota. A cidade pequena estava acordando quando ele chegou. 8 da manhã, comércio abrindo portas, aposentados tomando café nas padarias. Ricardo estacionou em frente ao armazém da Dona Marisa, um prédio antigo que servia à comunidade há 50 anos. A campainha tocou quando ele entrou. Dona Marisa estava organizando sacos de arroz nas prateleiras, mas parou quando o viu. Algo em seu rosto mudou. Culpa. Ricardo, disse, limpando as mãos no avental. Bom te ver, menino. Dona Marisa, preciso saber o que está acontecendo. Seu Antônio me disse que vendeu para o Grupo Vasconcelos. A mulher suspirou pesadamente e gesticulou para que ele se sentasse em uma das cadeiras velhas perto do balcão. Vendemos, Ricardo. Eu e Geraldo assinamos os papéis há 1 mês. Mas por quê? Este armazém está aqui desde antes de eu nascer. Porque ofereceram 3 milhões e meio, filho. 3 milhões e meio por um armazém velho que mal dá lucro. Ela balançou a cabeça. Na nossa idade, com a saúde do Geraldo piorando, não podíamos recusar. Ricardo sentiu raiva, mas não dela, da situação. Do jeito como o dinheiro podia apagar décadas de história com um único cheque. O que eles vão fazer aqui? Dona Marisa olhou ao redor do armazém, como se estivesse memorizando cada detalhe. Disseram que vão construir um complexo agroindustrial, centro de processamento, armazéns modernos, tecnologia de ponta. Vão empregar centenas de pessoas. Empregar gente de fora, não a comunidade daqui. Provavelmente, ela se serviu de café e ofereceu uma xícara a ele. Ricardo, sei que sua terra significa muito. Seu pai trabalhou a vida toda nela, mas às vezes a gente tem que saber quando lutar e quando aceitar o inevitável. E você acha que isso é inevitável? Acho que o Grupo Vasconcelos tem recursos infinitos. Advogados, políticos, dinheiro sem fim. Se eles querem algo, conseguem. Ricardo bebeu o café amargo, sentindo o peso das palavras. Quantas propriedades eles compraram? 8 que eu sei.
Todas ao redor da sua fazenda, seu Antônio, nós, os irmãos Cardoso, família Mendes, viúva do coronel Augusto. Dona Marisa contou nos dedos. Você é o último, Ricardo, a última peça. Ele agradeceu pelo café e saiu, sentindo-se mais perdido que antes. Caminhou pela rua principal da cidade, observando tudo com novos olhos. A escola municipal com apenas 30 alunos, a igreja centenária onde seu pai e mãe haviam se casado, o posto de saúde que atendia 5 comunidades rurais. Tudo isso dependia das fazendas ao redor. Sem as famílias rurais, a cidade definharia. As crianças iriam para escolas da cidade grande. A igreja seria abandonada. O posto fecharia por falta de demanda. Era um modo de vida inteiro que estava sendo apagado. E ele tinha 72 horas para decidir se seria parte da resistência ou da rendição. Ricardo dirigiu até o cemitério no alto da colina. O portão de ferro rangeu quando ele entrou, caminhando pelo caminho de pedras até o túmulo familiar. José Almeida, seu pai. Morto há 5 anos de ataque cardíaco enquanto consertava uma cerca. Ele se ajoelhou na grama em frente à lápide simples de granito. Pai, disse em voz baixa, como se o homem pudesse ouvi-lo. Eu não sei o que fazer. O vento balançou as árvores ao redor, mas não trouxe respostas. Eles estão oferecendo 4 milhões pela fazenda. 4 milhões, pai. É mais dinheiro do que você viu na vida inteira. Ricardo passou a mão pelo rosto cansado. Eu poderia aceitar, recomeçar em outro lugar, viver bem pelo resto da vida. Mas as palavras soavam ocas mesmo para seus próprios ouvidos, porque ele lembrava perfeitamente da última conversa com o pai. No hospital, com as máquinas apitando, José Almeida havia segurado sua mão com força surpreendente. Essa terra é nossa raiz, filho. O velho havia dito, cada palavra um esforço. Seu avô a comprou com o suor de 20 anos de trabalho. Eu a mantive com as próprias mãos. Vale mais que dinheiro. Vale história, sangue, memória. Eu sei, pai, eu sei. Homem sem raiz é árvore que cai no primeiro vento forte. Promete que vai cuidar dela. Não pelo dinheiro que dá, mas pelo que representa. E Ricardo havia prometido. Com o pai morrendo na cama de hospital, ele havia olhado nos olhos do homem que o criou e prometido que cuidaria da terra, que honraria o sacrifício de gerações. Agora, ajoelhado no cemitério, aquela promessa pesava como pedra no peito. Mas, pai, é muito dinheiro, e se eu recusar eles vão encontrar um jeito de tomar a terra mesmo assim. Dona Marisa disse que gente como os Vasconcelos sempre consegue o que quer. Ricardo sentiu lágrimas queimando nos olhos. Talvez seja melhor aceitar e, pelo menos, sair com alguma coisa. O vento soprou mais forte, balançando as folhas com barulho que quase parecia reprovação. Ricardo ficou ali por mais meia hora em silêncio, apenas sentindo a presença da memória do pai. Quando finalmente se levantou, suas pernas estavam dormentes e seu coração ainda pesado, mas algo havia se solidificado dentro dele. Ele sabia o que o pai diria. Sabia qual escolha José Almeida faria, mas também sabia que o pai nunca havia enfrentado bilionários com exércitos de advogados. Nunca teve que escolher entre princípios e sobrevivência financeira. Desculpa, pai, sussurrou para a lápide. Eu vou tentar fazer a coisa certa, mas não sei se sou forte o suficiente para isso. Ricardo voltou para a caminhonete e dirigiu de volta para a fazenda. A tarde estava caindo quando chegou, pintando tudo em tons dourados. Ele parou no topo da colina antes de descer para a casa, apenas olhando para a terra que conhecia como a palma da mão. 40 alqueires não eram nada comparado às mega-propriedades do agronegócio moderno, mas eram seus. Cada cerca que havia consertado, cada árvore que havia plantado, cada memória de trabalhar ao lado do pai naqueles campos, valia 4 milhões de reais. Em termos de mercado, não. Valia muito menos. Mas em termos de história, de raízes, de promessas feitas a homens mortos, não tinha preço. Ricardo entrou em casa e jogou o envelope na mesa sem abrir novamente. Foi até a geladeira, pegou uma cerveja e sentou na varanda observando o sol se pôr sobre sua terra. Foi quando viu a moto subindo o caminho de terra. Ducati vermelha,
inconfundível mesmo à distância. O coração de Ricardo acelerou, uma mistura confusa de raiva e algo que ele não queria nomear. Helena parou a moto em frente à casa e tirou o capacete. Desta vez não usava terno executivo. Jeans, jaqueta de couro, cabelos soltos. Parecia mais a mulher da estrada de ontem, mas Ricardo agora sabia que aquilo também podia ser performance calculada. "O que você quer?" perguntou da varanda sem se levantar. Helena subiu os degraus devagar, como se esperasse que ele a mandasse embora a qualquer momento. "Vim falar com você. Sem advogados, sem seguranças, só eu. Não tem nada para falar." "Ricardo, por favor, me dá 5 minutos. Por quê? Para me avaliar mais um pouco? Descobrir novos pontos fracos para explorar?" A acusação a atingiu visivelmente. Helena fechou os olhos por um momento, respirando fundo. "Eu mereço isso. Sei que mereço." "Você merece muito mais que isso." Ricardo finalmente se levantou, encarando-a. "Você mentiu. Encenou uma situação falsa para me manipular." "Sim. E agora quer o quê? Que eu aceite sua oferta com um sorriso e um aperto de mão?" "Não." Helena deu um passo à frente. "Vim te contar a verdade. Toda ela." Ricardo cruzou os braços, desconfiado. "Estou ouvindo. Meu pai planejou essa expansão há 2 anos. Ele quer construir o maior complexo agroindustrial do Centro-Oeste. 50.000 hectares de operação integrada. Processamento, armazenamento, exportação. Bilhões de reais em investimento. E minha fazenda está no meio. Sua fazenda é a peça central, estrategicamente posicionada entre as outras propriedades. Sem ela, o plano inteiro não funciona." Ricardo processou a informação. "Então vocês precisam de mim." "Precisamos, mas meu pai..." Helena hesitou. "Meu pai nunca aceita não como resposta. Se você recusar, ele vai encontrar outras formas." "Que formas?" "Processos judiciais, desapropriação por utilidade pública, pressão política. Ele tem governadores, senadores, juízes no bolso." Ela olhou diretamente nos olhos dele. "Ricardo, eu vim aqui para te avisar. Se você recusar, prepare-se para uma guerra que não pode vencer." "E por que você está me avisando? Lealdade familiar não significa nada para você?" Helena se virou apoiando-se no corrimão da varanda, olhando para o horizonte. "Significa muito. É por isso que estou aqui. Porque ontem, quando você parou para me ajudar..." Sua voz falhou. "Aquilo foi real, Ricardo. A gratidão, a conexão. Foi a primeira vez em anos que alguém olhou para mim e viu uma pessoa, não a herdeira Vasconcelos. Mas você estava fingindo. A pane foi fingida. Meus sentimentos não foram." Ela se virou para ele. "E agora estou apavorada porque vou ter que destruir a vida do único homem que me tratou como ser humano em muito tempo." O silêncio que seguiu foi pesado. Ricardo queria acreditar nela. Queria ver sinceridade naqueles olhos verdes. Mas como confiar em alguém que já havia mentido uma vez? "Helena, mesmo que tudo isso seja verdade, não muda nada. Você ainda está do lado deles. E eu ainda vou recusar a oferta." Ela assentiu lentamente, como se esperasse aquela resposta. "Eu sei, e vão te destruir por isso. Então que destruam. Pelo menos vou cair lutando." Helena caminhou até a moto, mas parou antes de colocar o capacete. "Ricardo, obrigada." "Por quê?" "Por me lembrar que ainda existem pessoas com princípios, mesmo que isso signifique perder tudo." Ela partiu, deixando apenas o som do motor se afastando e Ricardo sozinho com sua decisão. 72 horas para responder. Mas ele já sabia qual seria a resposta. Não. Ricardo passou a noite em claro. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Helena oscilando entre a mulher vulnerável da estrada e a executiva fria da manhã. Às 4 da madrugada desistiu de dormir e foi fazer café. Estava na varanda observando o sol nascer quando ouviu o barulho de motor. Não a moto desta vez. Um carro. Sedã preto, discreto, diferente dos jeeps ostensivos de ontem. Helena desceu do veículo sozinha. Sem seguranças, sem advogados, sem a armadura corporativa. Trazia 2 xícaras de café de uma padaria da cidade e um saco de papel com pães. "Posso subir?" perguntou do pé da escada. Ricardo não respondeu,
mas também não disse que não. Ela subiu devagar e colocou o café e os pães na mesinha de madeira entre as cadeiras de balanço. Achei que você gostasse de café forte, disse, empurrando uma xícara na direção dele. Já tomei café. Então tome outro. Ela se sentou na outra cadeira sem ser convidada. Ricardo, preciso te contar algumas coisas. Coisas que podem me custar tudo. Ele finalmente pegou o café. Ainda estava quente, forte como ele gostava. Estou ouvindo. Helena respirou fundo, como alguém se preparando para pular de um penhasco. A pane na moto foi encenação. Meu pai exige que eu avalie pessoalmente cada proprietário antes das ofertas. Ele diz que é possível saber se alguém será problema só de observar como reage em situações inesperadas. E qual foi minha avaliação? Você parou sem hesitar. Trabalhou sem pedir pagamento. Recusou dinheiro quando ofereci. E quando perguntei por que tinha parado, você falou sobre já ter sido ajudado quando precisou. Helena olhou para as próprias mãos. Classifiquei você como alto risco ideológico. Tradução: você tem princípios que não pode comprar. Ricardo sentiu raiva queimar no peito. Fui catalogado como problema porque tenho valores? No mundo do meu pai, valores são obstáculos. Ela tomou um gole do café. Mas não era para ser assim. Quando você me ajudou, senti algo que não sentia há anos. O quê? Humanidade genuína. Você não sabia quem eu era. Não queria nada de mim. Apenas ajudou porque era a coisa certa a fazer. Helena o encarou. Sabe quantas vezes isso me aconteceu na vida adulta? 0. Todas as pessoas ao meu redor querem algo. Dinheiro, conexões, favores. Pobre Helena, Ricardo disse com sarcasmo. Deve ser tão difícil ser bilionária. Não quero sua pena. Quero que entenda por que estou aqui. Ela se inclinou para a frente. Ontem à noite tive uma discussão terrível com meu pai. Disse que você não ia vender. Ele riu e disse que todo mundo tem um preço. Ele está errado. Eu sei. E isso me fez questionar tudo. Helena pausou. Minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos. Câncer. Nos últimos meses dela, meu pai mal aparecia no hospital. Sempre tinha reuniões importantes, negócios urgentes. Ela morreu segurando minha mão, não a dele. Ricardo sentiu algo amolecer dentro dele, mas lutou contra. Depois disso, ele me transformou em sua sucessora. Aos 13 anos eu já assistia a reuniões de conselho. Aos 15, aprendi a ler balanços financeiros. Aos 18, fiz minha primeira aquisição hostil de empresa. Ela sorriu sem humor. Nunca tive escolha sobre quem eu seria. Sempre tem escolha. Tem, Helena o encarou. Quando toda sua vida é programada desde criança? Quando decepcionar seu único pai significa perder literalmente tudo que você conhece? Você é adulta. Poderia sair. É fazer o quê? Não sei fazer nada além de negócios corporativos. Não tenho amigos de verdade, só contatos profissionais. Não tenho vida fora da empresa. Ela pausou. Até ontem, nunca tinha questionado se queria essa vida. E ontem mudou alguma coisa? Tudo, porque você me mostrou que existe outro jeito de viver. Com menos dinheiro, mas com mais propósito. Com menos poder, mas com mais paz. Ricardo ficou em silêncio, processando. Queria continuar com raiva, manter as defesas erguidas. Mas havia sinceridade dolorosa nas palavras dela. Helena, mesmo que tudo isso seja verdade, não muda os fatos. Você veio aqui para tirar minha terra. Eu sei. Lágrimas se formaram nos olhos dela. E odeio isso. Odeio ser a pessoa que vai destruir o que você ama. Então, não seja essa pessoa. Não é tão simples. É sim. Você escolhe. Helena balançou a cabeça. Se eu recusar essa missão, meu pai manda outra pessoa. Alguém que não terá nenhum escrúpulo. Pelo menos assim posso tentar minimizar os danos. Minimizar? Ricardo sentiu raiva voltando. Você chama de minimizar oferecer dinheiro para eu trair a promessa que fiz ao meu pai moribundo? Eu não sabia sobre a promessa. Agora sabe. Ricardo se levantou. Meu pai me fez jurar que cuidaria dessa terra. Não pelo valor comercial, mas pelo que ela representa. 3 gerações da família Almeida trabalharam aqui. Meu avô limpou esse terreno com as próprias mãos. Meu pai morreu consertando uma cerca naquele pasto ali.
Ele apontou para o horizonte dourado. Essa terra tem sangue da minha família. Tem memórias que dinheiro nenhum pode comprar. Tem a foto do meu casamento debaixo daquele ipê amarelo. Tem o túmulo do cachorro que eu tinha quando era criança. Tem as árvores que plantei com meu pai quando tinha 10 anos. Helena estava chorando abertamente agora. E você quer que eu aceite 4 milhões e simplesmente vá embora? Como se nada disso importasse? Não, ela disse entre soluços. Não quero, mas não sei como parar o que já foi colocado em movimento. Ricardo sentou-se novamente, exausto. Helena, qual é o plano real do seu pai? Não me venha com história de complexo agroindustrial. Sei que tem mais. Ela hesitou, então pareceu tomar uma decisão. Mineração. Tem uma das maiores reservas de terras raras do país aqui embaixo. Nióbio, especificamente. Vale bilhões. O mundo de Ricardo girou. Mineração? Mas isso vai destruir tudo. Vai. A terra ficará inabitável por gerações. Mas meu pai não se importa. Ele vê números, não pessoas. E você? Se importa? Helena o encarou através das lágrimas. Me importo mais do que deveria. Me importo com você, com essa terra, com o que tudo isso representa. E isso está me destruindo por dentro. Ricardo queria odiá-la. Seria mais fácil se ela fosse apenas a executiva fria. Mas essa mulher quebrada na sua frente, chorando por uma situação que também era vítima, era difícil de odiar. Por que está me contando isso? Perguntou suavemente. Porque você merece a verdade e porque... Ela hesitou. Porque acho que estou me apaixonando por você. As palavras ficaram suspensas entre eles. Ricardo sentiu o coração disparar. Helena, eu sei, é ridículo. Nos conhecemos ontem. E nossa história começa com uma mentira. Ela limpou as lágrimas. Mas quando você segurou aquela ferramenta e trabalhou na minha moto com tanta paciência, quando você recusou o pagamento como se ajudar fosse a coisa mais natural do mundo. Eu vi um homem que quero conhecer melhor. Não pode me conhecer enquanto está tentando roubar minha terra. Eu sei. Helena se levantou. Por isso vou fazer algo que nunca fiz na vida. O quê? Vou desobedecer meu pai. Ela olhou para ele com determinação através das lágrimas. Vou te dar informações que podem ajudar. Documentos que provam que o processo de aquisição foi fraudulento desde o início. Subornos, avaliações falsas, tudo. Por que faria isso? Porque pela primeira vez na vida quero fazer a coisa certa, mesmo que me custe tudo. Helena caminhou até a escada. Vou mandar os documentos por um intermediário. Não pode parecer que vieram de mim. E depois? Depois meu pai vai me destruir quando descobrir, mas pelo menos poderei dormir à noite. Ela desceu as escadas e parou ao lado do carro. Helena, Ricardo a chamou. Ela se virou. Obrigado por me contar a verdade. Finalmente. Ela assentiu e entrou no carro. Ricardo a observou partir, sentindo uma confusão de emoções que não sabia processar. Ódio pelo que ela representava, admiração pela coragem de trair a própria família e algo mais perigoso que ele não queria nomear. Porque mesmo sabendo que ela havia mentido, mesmo sabendo que vinham de mundos impossíveis de conciliar, uma parte dele também estava se apaixonando, e isso tornava tudo infinitamente mais complicado. 2 dias se passaram sem notícias de Helena. Ricardo usou o tempo para se preparar. Consultou um advogado em Goiânia, um velho amigo do pai que aceitou o caso mais por lealdade que por esperança de vitória. Ricardo, você entende contra o que está lutando? Dr. Paulo havia dito, folheando os documentos da proposta. O Grupo Vasconcelos tem um departamento jurídico maior que o Ministério Público de alguns estados. Entendo, mas vou lutar mesmo assim. Então prepare-se para perder. E perder caro. Na manhã do 3º dia, quando o prazo das 72 horas expiraria ao meio-dia, um envelope pardo foi deixado na caixa de correio de Ricardo. Sem remetente, sem identificação. Apenas seu nome escrito à mão em letra que ele reconheceu da assinatura de Helena nos documentos oficiais. Dentro havia um pendrive e um bilhete. Use com sabedoria. Não há volta depois disso. H. Ricardo conectou o pendrive no notebook velho
que usava para controle da fazenda. O que viu fez seu sangue gelar. Dezenas de arquivos, e-mails internos do Grupo Vasconcelos, laudos técnicos adulterados, comprovantes de transferências bancárias para políticos locais, contratos de mineração já assinados antes mesmo de iniciarem as negociações de compra, tudo datado de 2 anos antes. O plano inteiro havia sido arquitetado muito tempo atrás. As famílias venderam suas terras sem saber que estavam alimentando uma operação de mineração que destruiria a região inteira. E ali estava a prova. Documentos internos que só alguém muito próximo ao núcleo de poder poderia acessar. Helena havia queimado todas as pontes por ele. Ricardo copiou os arquivos imediatamente e levou tudo para Dr. Paulo naquela mesma manhã. O advogado ficou pálido conforme lia. Ricardo, isso aqui é dinamite pura. Se for autêntico, é autêntico. Então temos material para processar não só a empresa, mas políticos, funcionários públicos. Isso vai parar o projeto inteiro. Dr. Paulo olhou para ele. Mas preciso perguntar, de onde você tirou isso? Não posso dizer. Ricardo, não posso e não vou. Me processe se quiser. O advogado suspirou. Está bem. Mas quem te passou isso está em perigo sério. Ricardo sabia, e isso o atormentava. Ao meio-dia em ponto, seu telefone tocou. Número desconhecido. Senhor Almeida, a voz de Dr. Augusto, o advogado do Grupo Vasconcelos. Imaginamos que não recebemos sua resposta formal porque pretende recusar nossa oferta. Imaginou certo. Entendo. Lamento informar que isso nos força a tomar medidas legais alternativas. Pode tomar as medidas que quiser, também tenho advogado. Tenho certeza. O tom era condescendente, mas devo avisá-lo que resistência é fútil. O senhor apenas está atrasando o inevitável e aumentando seus próprios custos. Veremos. Ricardo desligou e esperou. A retaliação não demoraria. 3 horas depois, recebeu ligação do gerente do banco. Senhor Ricardo, lamento informar que seu pedido de renovação do crédito rural foi negado. Como assim negado? Pago tudo em dia há 10 anos. Mudança na política de crédito. Sinto muito. Era mentira. Ricardo sabia. Os Vasconcelos tinham influência até nos bancos. No dia seguinte, seu fornecedor de ração ligou. Ricardo, não posso mais vender a prazo, só à vista. Por que a mudança repentina? Silêncio constrangedor. Ordens superiores, desculpa, cara. Um por um, seus fornecedores cortaram o crédito. A loja de implementos agrícolas, o veterinário, até o posto de gasolina passou a exigir pagamento antecipado. Estavam estrangulando-o economicamente. E era apenas o começo. Ricardo convocou uma reunião na igreja local. 15 famílias apareceram, a maioria já tendo vendido suas propriedades. Ele explicou o que havia descoberto sobre a mineração, mostrou algumas provas que Dr. Paulo permitiu que compartilhasse. Eles mentiram para vocês, disse, a voz ecoando na igreja vazia. Não vão criar empregos, vão destruir tudo e ir embora. Seu Antônio balançou a cabeça tristemente. Ricardo, eu já assinei. Já gastei parte do dinheiro. Não tem volta para mim. Para nenhum de nós, disse Dona Marisa. Os contratos são blindados. Se tentarmos reverter, perdemos tudo e ainda pagamos multas. Então ajudem de outras formas. Testemunhem. Contem o que prometeram versus o que está nos contratos. Mas via nos olhos deles. Medo. Medo do poder dos Vasconcelos. Medo de retaliação. Medo de perder o pouco que tinham garantido. Sinto muito, Ricardo, seu Antônio disse. Você é corajoso, mas coragem não paga advogado. A reunião terminou com Ricardo mais sozinho que nunca. Apenas 3 famílias ainda resistiam além dele. Não era suficiente. Naquela noite, sentado na varanda com uma cerveja, viu faróis subindo o caminho. O coração acelerou, pensando que fosse Helena. Mas era um carro diferente, mais luxuoso. Um homem desceu. 60 e poucos anos, terno impecável, presença que exalava poder. Ricardo não precisava de apresentações para saber quem era. Eduardo Vasconcelos, o patriarca. Senhor Almeida, o homem disse parando no pé da escada. Podemos conversar? Ricardo não se levantou.
Não temos nada para conversar. Discordo. Temos muito. Eduardo subiu sem ser convidado e se sentou na outra cadeira de balanço. Bonita vista. Entendo por que não quer vender. Então aceite minha recusa e vá embora. Não posso fazer isso. Eduardo cruzou as pernas elegantemente. Investi 2 anos e milhões de reais neste projeto. Não vou parar porque um fazendeiro teimoso se apegou sentimentalmente a 40 alqueires de terra. Não é teimosia, são princípios. Princípios. Eduardo sorriu. Palavra bonita. Mas princípios não pagam contas quando você perde a fazenda em processo judicial. Não vou perder. Vai! Tenho os melhores advogados do país, tenho juízes que me devem favores, tenho políticos no bolso. Eduardo se inclinou. Senhor Almeida, vou ser direto. Você não pode vencer. A única questão é quanto vai doer antes de perder. E se eu tiver provas de que toda a sua operação foi fraudulenta desde o início? Pela primeira vez, algo passou pelo rosto de Eduardo. Surpresa. Depois, raiva fria. Provas? Que tipo de provas? Do tipo que vai te colocar na cadeia. Eduardo ficou em silêncio por longo momento, estudando Ricardo. Minha filha, ela te deu documentos internos. Não era pergunta, era constatação. Não sei do que está falando. Claro que sabe. Eduardo se levantou. Helena sempre foi fraca, sentimental demais, igual a mãe. Achei que tivesse erradicado isso dela ao longo dos anos, mas aparentemente falhei. Ela não é fraca. É corajosa. Corajosa! Eduardo riu sem humor. Ela traiu a própria família, destruiu anos de trabalho. Por quê? Por um fazendeiro que conheceu há 1 semana? Por fazer a coisa certa. A coisa certa. Eduardo caminhou até a borda da varanda. Sabe o que vou fazer agora? Vou deserdar Helena, cortar todo o acesso dela ao dinheiro da família, expô-la publicamente como traidora, destruir qualquer chance dela ter vida fora da minha proteção. Ricardo sentiu raiva queimar. Ela é sua filha. Era. Agora é apenas mais um obstáculo. Eduardo desceu as escadas e parou. Quanto aos seus documentos, meus advogados vão alegar que foram roubados ilegalmente. Não serão admitidos em tribunal. E você? Vai se afundar em processos judiciais pelos próximos 10 anos. Quando terminar, não terá nem a terra nem dinheiro para comer. Melhor morrer lutando que viver de joelhos. Quantos clichês você tem guardados? Eduardo entrou no carro. Mas admirar sua persistência. Inútil, mas admirável. Ele partiu, deixando Ricardo com um peso terrível no peito. Não por si mesmo, mas por Helena. Ela havia sacrificado tudo e ele nem sabia se ela estava bem. Pegou o telefone e discou o número que ela havia usado antes. Caiu direto na caixa postal. Tentou novamente. Mesmo resultado. Na manhã seguinte, um envelope oficial chegou. Processo de desapropriação por utilidade pública. O Grupo Vasconcelos havia convencido a prefeitura a declarar a área necessária para desenvolvimento regional. Dr. Paulo ligou logo depois. Ricardo, precisamos conversar pessoalmente, é urgente. No escritório do advogado, as notícias eram piores. Eles usaram influência política. O prefeito assinou decreto de desapropriação. Temos 15 dias para contestar. E os documentos que te dei? São explosivos, mas Eduardo estava certo. Vão alegar que foram obtidos ilegalmente. Precisamos de uma estratégia diferente. Qual? Levar tudo para a mídia, criar escândalo público. É nossa única chance. Ricardo assentiu, mas sua mente estava em Helena. Onde ela estava? O que o pai havia feito com ela? Como se em resposta seu telefone vibrou. Mensagem de número desconhecido. Estou bem, não me procure. Fiz minha escolha. Agora, faça a sua. Lute. H. Ele olhou para a mensagem por longo tempo. Ela havia perdido tudo por ele. Família, dinheiro, futuro. A mínima coisa que podia fazer era honrar esse sacrifício. Dr. Paulo, disse guardando o telefone, vamos à guerra. A audiência judicial estava marcada para 10 dias depois. Dr. Paulo trabalhou dia e noite preparando a defesa, mas era realista sobre as chances. Ricardo, o juiz local joga golfe com Eduardo Vasconcelos. Não podemos contar com imparcialidade. Então, o que fazemos?
Criamos pressão pública. Forçamos transparência. O advogado mostrou uma lista de contatos. Tenho amigos em jornais estaduais. Se dermos essa história para eles antes da audiência, Vasconcelos não poderá abafar tudo. Nos dias seguintes, repórteres apareceram na fazenda. Ricardo contou tudo. As mentiras, os subornos, o plano de mineração. As matérias saíram 3 dias antes da audiência. A repercussão foi imediata. Políticos recuaram. O prefeito negou propina nervosamente. Eduardo emitiu nota oficial chamando tudo de difamação. Mas o estrago estava feito. Na noite antes da audiência, batidas suaves na porta. Eram quase 11. Ricardo pegou a espingarda antes de abrir. Helena estava do outro lado. Rosto machucado, roxo feio ao redor do olho esquerdo. Roupas simples, mochila pequena. Meu Deus! Ricardo a puxou para dentro. O que aconteceu? Meu pai descobriu que fui eu. Me confrontou ontem. Quando confirmei, ele tocou o olho machucado. Nunca havia me batido antes. Ricardo sentiu raiva queimar. Você foi à polícia? E dizer o quê? Que o homem mais poderoso do estado me agrediu. Helena sentou pesadamente. Ele me expulsou. Bloqueou minhas contas. Destruiu minha reputação em 12 horas. Sinto muito. Não sinta. Eu escolhi. Ela o encarou. Vim te avisar. Meu pai está preparando algo para amanhã. Testemunhas falsas. Documentos forjados mostrando problemas ambientais na sua fazenda. Tirou o papel amassado da mochila. Ricardo leu. Eduardo planejava apresentar laudos falsos de contaminação do solo. Alegaria risco ambiental. O juiz assinaria desocupação imediata. Isso é fraude descarada. Mas vai funcionar sem contraprova. Helena se levantou com dificuldade. Preciso ir. Ir para onde? Fica aqui, pelo menos esta noite. Ela hesitou, depois assentiu. Ricardo preparou o quarto de hóspedes. Quando voltou, Helena dormia no sofá exausta. Cobriu-a com cobertor e ficou observando. Ela havia perdido tudo por fazer a coisa certa. Por ele. A manhã chegou fria e nublada. Ricardo vestiu o único terno que possuía. Helena acordou pálida, o roxo ainda mais evidente. Você não precisa ir, disse ele. Preciso. Posso ser testemunha. Se seu pai te ver, que veja. Não tenho mais nada a perder. Chegaram ao fórum às 8. Repórteres lotavam a entrada. Quando Helena desceu do carro ao lado de Ricardo, houve explosão de flashes. Helena Vasconcelos, é verdade que traiu a família? Você está tendo caso com o fazendeiro? Ricardo a protegeu, abrindo caminho. Dentro, Dr. Paulo os esperava tenso. Temos problemas. Eles trouxeram 3 peritos ambientais. Todos vão testemunhar sobre contaminação. Todos mentirosos comprados. Sim, mas tem laudos assinados. Temos contraprova. Helena se adiantou. Sou engenheira ambiental formada. Posso contestar os laudos tecnicamente. Dr. Paulo a estudou. Você testemunhará contra seu pai? Sim. A sala estava lotada. De um lado, Eduardo Vasconcelos com 6 advogados. Do outro, Ricardo, Dr. Paulo e Helena. Quando Eduardo viu a filha, seu rosto se contorceu em raiva. Ela sustentou o olhar. O juiz entrou. 50 anos, evitava olhar para Ricardo. Mau sinal. Audiência de contestação. Podem começar. O advogado dos Vasconcelos se levantou. Trazemos provas de contaminação ambiental. Chamamos nosso primeiro perito. Homem de jaleco apresentou laudos técnicos, gráficos, análises, tudo indicando contaminação perigosa por metais pesados. Dr. Paulo interrogou. Quando foram coletadas as amostras? Há 2 semanas. O senhor esteve pessoalmente na propriedade? Hesitação. Não. Nossa equipe coletou. Contratada por quem? Pelo Grupo Vasconcelos. Amostras coletadas pela parte interessada sem verificação independente? O perito gaguejou. Dr. Paulo pressionou por 20 minutos. Mas o juiz pareceu entediado. Objeção acolhida parcialmente. O laudo permanece válido até contraprova. 2 peritos mais. Histórias similares. Laudos impressionantes. Depois Dr. Paulo se levantou. Chamamos Helena Vasconcelos como testemunha técnica.
Murmúrio percorreu a sala. Eduardo ficou rígido. Helena subiu e fez juramento. Mãos tremendo, voz firme. Sou engenheira ambiental, USP, mestrado em análise de solos. Trabalhei 10 anos no departamento ambiental do Grupo Vasconcelos. Sua avaliação dos laudos? Fraudulentos. Abriu sua pasta. Os níveis apresentados são impossíveis para a pastagem. Os metais não ocorrem naturalmente nesta região. As datas coincidem com chuvas intensas quando coleta. É inviável. 15 minutos destruindo cada laudo metodicamente. Esses laudos foram fabricados para esta audiência. São fraude científica. O juiz franziu a testa. A testemunha tem conflito de interesse. Tenho. Mas não tenho mais nada a ganhar ou perder. Fui deserdada. Expulsa. Meu pai fez isso. Apontou o olho roxo. Porque vazei documentos provando que este projeto foi construído sobre mentiras. Silêncio absoluto. E apresentarei cada documento, cada e-mail, cada comprovante de propina. Eduardo se levantou vermelho. Ela está mentindo. É vingança. O senhor confirma que expulsou a filha? O juiz perguntou. Ela me traiu. Sim ou não? Eduardo percebeu o erro. Sim. E a agressão? Ela caiu. Não minta em meu tribunal. Dr. Paulo aproveitou. Tenho documentos provando o esquema. Subornos, laudos falsos, contratos fraudulentos. Apresentou cópias dos arquivos. O juiz leu em silêncio. Sua expressão mudou de tédio para choque. Esses documentos são autênticos? São, Helena confirmou. Tirei do servidor interno. Obtidos ilegalmente, protestou o advogado. Obtidos por funcionária autorizada, Dr. Paulo corrigiu. Helena tinha acesso legal. O juiz estudou os papéis longamente. Finalmente ergueu os olhos. Suspendo esta audiência por 24 horas. Preciso analisar esse material. E solicitarei investigação do Ministério Público sobre fraude e suborno. Eduardo empalideceu. Meritíssimo. Audiência suspensa. O martelo bateu. Fora, repórteres cercaram Helena. Ela confirmou tudo. Fraude, subornos, violência do pai. As notícias explodiram. De volta à fazenda, sentaram exaustos na varanda. Você foi incrível, Ricardo disse. Só falei a verdade. Destruiu seu pai. Ele se destruiu. Eu só acendi a luz. Helena olhou o horizonte. Ricardo, preciso te dizer. Eu te amo. Sei que é loucura, 2 semanas, mas é verdade. Ricardo pegou sua mão. Também te amo. E sim, é loucura. Beijaram-se ali enquanto o sol se punha sobre a terra que lutaram para proteger. Mas a guerra não havia terminado. Eduardo Vasconcelos não aceitava a derrota. E sua vingança seria terrível. 3 meses se passaram desde a audiência que mudou tudo. O Ministério Público havia acatado a denúncia de Helena. Eduardo Vasconcelos respondia a processo criminal por fraude, suborno e formação de quadrilha. Suas contas foram bloqueadas. O Grupo Vasconcelos entrou em recuperação judicial. O projeto de mineração foi cancelado. As famílias que haviam vendido suas terras conseguiram anular os contratos mediante ação coletiva. Seu Antônio voltou para a fazenda. Dona Marisa reabriu o armazém. A comunidade respirava novamente. Ricardo estava consertando a cerca do Pasto Leste quando viu a caminhonete subindo o caminho. Reconheceu o veículo. Era Dr. Paulo. O advogado desceu sorrindo, segurando uma pasta. Bom dia, fazendeiro. Trouxe notícias. Boas ou ruins? Ótimas. O juiz arquivou definitivamente o processo de desapropriação. Sua terra está protegida. Ricardo sentiu peso sair dos ombros. Acabou, então. Acabou. Eduardo Vasconcelos vai responder criminalmente, mas você está livre. Dr. Paulo estendeu a mão. Parabéns, Ricardo, você venceu um bilionário. Depois que o advogado partiu, Ricardo caminhou até a casa. Helena estava na cozinha fazendo o almoço. Ela havia se mudado para a fazenda 2 semanas depois da audiência. No começo foi estranho, mas rapidamente encontraram um ritmo. Ela aprendia rápido. As mãos antes macias agora tinham calos. O rosto bronzeado pelo sol. Usava botas de trabalho e chapéu de palha como se tivesse nascido ali.
Dr. Paulo trouxe a sentença. Ricardo disse, abraçando-a por trás. Acabou oficialmente. Helena se virou nos braços dele, sorrindo. Vencemos. Você venceu. Sem sua coragem eu teria perdido tudo. Nós vencemos. Ela corrigiu beijando-o. Juntos. Almoçaram na varanda como faziam todos os dias. Arroz, feijão, carne de panela que Helena estava aprendendo a fazer. Simples, mas gostoso. Recebi ligação do meu advogado hoje cedo, Helena disse, empurrando comida no prato. Meu pai quer conversar. Ricardo parou de comer. Conversar sobre o quê? Eu não sei, mas pediu para eu visitá-lo. Você vai? Acho que sim, preciso de fechamento. Ela olhou para ele. Vem comigo? Se você quiser. 2 dias depois, dirigiram até a cidade. Eduardo Vasconcelos estava em prisão domiciliar, numa mansão que o Estado havia permitido que mantivesse. Tornozeleira eletrônica no pé, rosto envelhecido 10 anos em 3 meses. Ele recebeu Helena e Ricardo na sala de estar. Não havia seguranças, advogados, ninguém. Apenas um homem quebrado sentado numa poltrona cara. Helena, disse, a voz rouca. Obrigado por vir. O que você quer, pai? Eduardo olhou para as próprias mãos. Pedir desculpas pelo que fiz, pelo que te fiz. Helena ficou em silêncio, processando. Passei 3 meses pensando, sobre tudo, sobre como cheguei aqui. Ele ergueu os olhos. Perdi sua mãe porque coloquei negócios acima dela. Perdi você pelo mesmo motivo. Construí império, mas destruí minha família. Por que está me dizendo isso agora? Porque percebi que você fez a escolha certa. Escolheu felicidade ao invés de poder. Amor ao invés de dinheiro. Eduardo olhou para Ricardo. E encontrou o homem melhor que eu jamais fui. Ricardo não respondeu. Apenas segurou a mão de Helena. Não espero perdão, Eduardo continuou. Mas queria que soubesse. Estou orgulhoso de você. Da mulher corajosa que se tornou apesar de mim. Helena limpou lágrimas que escorriam. Obrigada, pai. Há mais uma coisa. Eduardo pegou o envelope da mesa. Antes de tudo desmoronar, transferi alguns ativos para seu nome. Conta offshore que o governo não encontrou. Não é fortuna, mas é suficiente. Estendeu o envelope. Helena hesitou, depois pegou. Não precisa usar se não quiser, mas é seu. Herança que sua mãe deixou. Pai, seja feliz, Helena. É tudo que sua mãe teria querido. A visita terminou ali. No caminho de volta, Helena abriu o envelope. Eram documentos de conta bancária. 2 milhões de reais. É muito dinheiro, Ricardo disse. É. Helena olhou pela janela. O que você acha que devo fazer? É seu dinheiro. Você decide. Não. Ela pegou a mão dele. É nosso. Somos parceiros agora. Ricardo pensou por um momento. Lembra daquela cooperativa que Dona Marisa queria montar para produtores rurais pequenos? Helena sorriu. Para ajudar a comunidade. Exatamente. Então é isso que faremos. 6 meses depois, a cooperativa Raízes do Cerrado estava funcionando. 15 famílias vendendo produtos diretamente para mercados da capital. Sem atravessadores, sem exploração. Helena gerenciava a parte administrativa. Ricardo cuidava da produção. Dona Marisa chorou quando viram o primeiro lucro ser distribuído. Vocês 2 salvaram essa comunidade, disse, abraçando Helena. A comunidade se salvou. Nós só ajudamos. Era final de tarde quando Ricardo encontrou Helena na varanda, olhando o pôr do sol. Ele se ajoelhou ao lado dela. Helena Vasconcelos, você quer casar comigo? Ela o encarou surpresa. Sério? Completamente sério. Ele mostrou o anel simples, de prata, que havia mandado fazer. Não é diamante? É perfeito. Helena estendeu a mão tremendo. Sim, 1000 vezes sim. Casaram 2 meses depois na igreja da comunidade. Cerimônia simples, apenas amigos e vizinhos. Seu Antônio foi padrinho. Dona Marisa, madrinha. Eduardo não foi convidado, mas mandou carta desejando felicidades. A festa foi na fazenda. Churrasco, música sertaneja, cerveja gelada. Helena dançou descalça na grama, rindo como criança. Feliz? Ricardo perguntou, girando-a nos braços. Mais feliz que jamais imaginei ser possível.
Um ano depois do casamento, Helena descobriu que estava grávida. Ricardo construiu berço de madeira com as próprias mãos, igual ao que seu pai havia feito para ele. Menino ou menina? Helena perguntou, acariciando a barriga. Não importa. Vai crescer livre, com raízes. Com raízes, ela repetiu sorrindo. O bebê nasceu numa manhã de primavera. Menina. Olhos verdes como a mãe, cabelos escuros como o pai. Chamaram de Maria, nome da mãe de Ricardo. Eduardo pediu para visitar a neta. Helena hesitou, mas concordou. O avô segurou a criança com cuidado, lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Ela tem os olhos da sua mãe, disse para Helena, e a sorte de ter pais que sabem o que realmente importa. 3 anos se passaram. A fazenda prosperava, a cooperativa crescia. Maria corria pelos pastos rindo, livre como passarinho. Ricardo estava ensinando a filha a plantar quando Helena chegou com notícia. Seu Antônio quer vender a fazenda dele. Está velho, cansado. Pensei que poderíamos comprar, expandir a cooperativa. Ricardo sorriu. Usando nosso dinheiro ou o da herança? Nosso, construído com trabalho honesto. Então vamos fazer isso. Compraram a fazenda vizinha. Ajudaram 3 famílias jovens a começar produção orgânica. A comunidade florescia. Numa tarde, Ricardo e Helena sentaram na varanda, observando Maria brincar. Você se arrepende? Ele perguntou. De ter deixado tudo para trás? Helena olhou ao redor. A terra dourada pelo sol. A filha rindo. A paz que penetrava cada canto. Deixei império de mentiras para construir vida de verdade. Me arrepender? Jamais. Mesmo sem dinheiro, poder, glamour, tenho você. Tenho Maria. Tenho propósito. Ela beijou-o suavemente. Tenho tudo. Ricardo a puxou para mais perto. No horizonte, o sol se punha sobre a terra que haviam lutado tanto para proteger. Terra que agora alimentava não só a família deles, mas toda uma comunidade renascida. Helena havia chegado naquela estrada perdida, fingindo pane mecânica, procurando avaliar um obstáculo. Encontrou um lar. E Ricardo, que parou para ajudar uma estranha, ganhou mais que companheira. Ganhou parceira que escolheu perder tudo para ganhar o que realmente importava. Amor verdadeiro. Raízes profundas. Futuro construído sobre honestidade. E enquanto Maria corria pelos campos que um dia seriam dela, seus pais sabiam que haviam vencido a batalha que realmente importava. Não contra bilionários ou corporações, mas contra o mundo que tenta nos convencer que sucesso se mede em dinheiro, não em felicidade. Se você gostou dessa história de coragem e recomeços, deixe seu like, se inscreva no canal e comente o que achou. Compartilhe com quem precisa lembrar que nunca é tarde para escolher o caminho certo, mesmo quando custa tudo. Até a próxima história.